E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou começar hoje a resolver essa prova, que foi uma prova do Guarda Municipal do ano passado, Guarda Municipal de Niterói. Ó, é uma prova relativamente grande, mas é uma prova de múltipla escolha, com 100 questões, é... prova objetiva, né? Sendo que 30 são de português, 50 de direito, conhecimentos básicos, 10 de informática e 10 conhecimentos do município de Niterói. Vamos lá. Eu vou começar trabalhando com a prova de português. Vou fazer só as 14 primeiras questões que se referem ao texto 1, tá bom? Ó, questão de 1 a 14. Texto 1. Vou ler porque ele vai aparecer nessas 14 questões, então acho que fica legal a gente dar uma lida aqui. A violência que bate à porta. Fragmento. Segundo dados do Relatório Mundial 2019, divulgados recentemente pela ONG Human Rights Watch, 64 mil homicídios aconteceram no Brasil em 2017. São 2 mil a mais que em 2016. Este crescimento não foi freado em 2018. Pelo contrário, os dados já apresentados por ONGs e instituições mostram que o número de assassinatos segue crescendo a passos largos. O crime, cada vez mais, sai da marginalidade e assola toda a sociedade, sem distinguir classes sociais. Estados pararam nos últimos meses: Rio, Rio Grande do Norte, Ceará e por aí vai, na mão de criminosos, e a população se vê à mercê dessa realidade que bate à porta. O retrato atual é esse: os noticiários teimam em nos lembrar que o filho morto hoje pode ser o nosso amanhã. Esta sensação de insegurança aumenta a busca por segurança privada. A Pesquisa Nacional sobre Segurança Eletrônica, realizada pela Associação Brasileira de Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, ABESE, afirma que houve um crescimento nas residências que investiram em sistemas de segurança nos últimos 12 meses. Mas quem deve cuidar da segurança do cidadão? Uma pergunta interessante. Quem deve cuidar da nossa segurança, né? E quem não tem dinheiro para investir em sistemas é protegido por quem? Os sistemas privados de segurança servem para inibir a ação de criminosos, mas isto não pode ser a única solução. O Estado precisa ser cobrado e deve agir. Para deter o crime organizado, é necessário muito mais esforço público do que portões e muros altos. Marco Antônio Barbosa, março de 2019, hoje em dia. Questão 1. No título, o autor emprega uma expressão coloquial. Opa, expressão coloquial. O que é uma expressão coloquial? Uma expressão corriqueira, uma expressão comum, uma expressão do dia a dia, que reforça a seguinte informação apresentada no texto. Que expressão é essa? A expressão é: a violência bate a porta. O que é bater a porta? Quer dizer, o avanço tecnológico será a única alternativa no impedimento da invasão residencial? Não é. Não parece. O investimento em políticas públicas cresceu substancialmente no último período. A opção por sistemas de segurança restringe-se a uma escolha individual. Os sistemas de segurança atuais são infalíveis na proteção de domicílios. A ocorrência de homicídio tem impactado diferentes grupos sociais. A violência que bate à porta. Ah, a ocorrência de homicídios. Aqui, sistemas de segurança são infalíveis? Não parece. A opção por sistemas de segurança há uma escolha individual, não tem a ver com o título. O investimento em políticas públicas cresceu. O avanço tecnológico será a única alternativa. Não, essas expressões que têm a única alternativa são estranhas. A ocorrência de homicídios tem impactado diferentes grupos sociais. Resposta letra E, quer dizer, a violência bate a porta de todos, a porta de todo mundo, independente do grupo social. Ele reforça essa ideia. 2. No primeiro parágrafo, o que é parágrafo, gente? Porque lembrar, então aqui eu tenho parágrafo 1 e aqui eu tenho parágrafo 2, tá? São esses espaçamentos aqui maiores, parágrafo terceiro, parágrafo quarto. Então, o primeiro parágrafo vai daqui até bate a porta de que bate a porta de novo. Aí, no primeiro parágrafo, a ideia principal é fundamentada em, segundo dados, são 2 mil a mais, o crescimento foi freado em 2018 pelo contrário, os dados apresentados, menção a dados de levantamentos diversos, relato de uma experiência particular do autor, não, ele não fala de experiência particular aqui, ó. O
Ok. Ah, aqui ele fala, ó, sem distinguir as classes sociais, o crime cada vez mais sai à marginalidade. Aquela ideia também presente na questão 1. Relato de uma experiência particular do autor, narrativa histórica obtida em fontes primárias, sequência de afirmações de caráter falacioso, né? Ele está trabalhando um pouco com essa ideia argumentativa. Quando você vai escrever um texto, você pode utilizar vários argumentos. Então, um argumento ali seria usar dados, usar afirmações, né? Afirmações que você não sabe se são verdadeiras ou não, você fazer uma pesquisa histórica, você contar um caso seu, ou descrição de posições antagônicas. Antagônicas são contrárias, né? Você vai falar um pouco de cada posição, por exemplo, posições políticas diferentes. A resposta é a letra A, menção a dados de levantamentos diversos. São os dados que ele apresenta nos relatórios. Beleza? Então, por enquanto, ó, uma questão que fala interpretativa, o que que essa expressão aí poderia significar, e uma outra questão também de análise argumentativa. Observe a seguinte frase do primeiro parágrafo e responda as questões 3, 4 e 5. Segundo dados do Relatório Mundial 2019, aqui ó, segundo dados do Relatório Mundial 2019 divulgados recentemente pela ONG Human Rights Watch, 64 mil homicídios aconteceram no Brasil em 2017. Beleza? No trecho, a palavra segundo pode ser substituída por. Então, aqui é uma questão de substituição, cai muito também, são questões que caem com relação a você substituir uma palavra e manter o sentido. Ainda que, ainda que dados, conforme dados, conquanto dados, mesmo com dados do relatório mundial, apesar de dados. Eu acho que a palavra que se encaixa aqui, ou seja, segundo dados, é conforme dados. Conforme dados do relatório mundial, ou seja, segundo dados do relatório mundial, 2019, 64 mil homicídios aconteceram no Brasil. Então é uma questão de entender o significado de cada palavra. Se você tem dúvida desses significados, dá uma pesquisada e vê, por exemplo, ainda que é um sentido diferente de conforme e segundo, né? Quando eu falo assim, ainda que, mesmo que, mesmo com, apesar de é diferente, tem um sentido diferente. O texto em destaque assume, questão 4. O texto em destaque assume na frase a função de, qual é a função desse trecho aqui, ó? Divulgados recentemente pela ONG. Segundo dados do relatório mundial, divulgados recentemente pela ONG, 64 mil. Então ele colocou ali, entre vírgulas, uma outra frase, uma outra expressão que traz algum sentido. Que sentido é esse? É o sentido de generalizar? É o sentido de justificar? É o sentido de retificar. Retificar é corrigir, tá, gente? Ó, a diferença tem. Se eu vou conseguir aqui. Então tem uma diferença entre. Aqui vai ficar na frente da can, né? Vou passar para cá. Retificar é igual a corrigir. Ratificar é igual a confirmar, tá? Beleza. Contrapor, né? Trazer um outro, ou especificar. Então, qual é a ideia aqui do trecho 4? Segundo dados do relatório mundial, divulgados recentemente pela ONG e tal, ele está especificando esse relatório, tá fazendo alguma especificação. Ele não está generalizando o relatório, justificando. Ele não está justificando, nem está corrigindo, nem está fazendo uma contraponto. Ele está simplesmente especificando qual a característica desse relatório. Que relatório é esse, né? Ele está dizendo que ele foi divulgado pela ONG tal. Então a resposta seria a letra E, especificar, tá, gente? Aqui é uma questão mesmo de interpretação. Até agora, teve uma questão aqui de substituição do conforme pelo segundo de sentido. Você teve uma questão aqui de análise mais argumentativa, uma questão da expressão também de sentido e uma questão qual é a função que teria esse trecho aqui, tá? 5. O trecho, divulgado recentemente pela ONG, pode ser corretamente reescrito da seguinte forma. Isso acontece muito também em concurso, que é reescrever trechos. Como eu vou reescrever esses trechos e manter o sentido?
O trecho, vamos voltar aqui. Segundo dados divulgados recentemente pela ONG e tal. Então, em vez de falar divulgados, eu teria que falar com que seriam divulgados, os quais foram divulgados, por quê, o porquê não, né, gente? Por que foram divulgados traz um sentido diferente, um sentido de pergunta, ainda mais porquê separado. De que são divulgados? A que são divulgados? São divulgados a alguém? Esse a aqui como preposição traz um sentido diferente. Dessas expressões aqui, se eu substituir, ó, segundo dados do relatório mundial, com que seriam divulgados? Os quais foram divulgados recentemente. A resposta seria a letra B, gente. Por quê? É a frase que traz o sentido mais próximo, o sentido de os dados foram divulgados, os quais foram divulgados, tá? Os quais foram divulgados recentemente pela ONG. Também poderia ser o queísmo, né, que aparece muito na nossa língua, segundo dados do Relatório Mundial 2019, que foram divulgados recentemente, tá? Os quais foram divulgados. Beleza. 6. No terceiro parágrafo, as perguntas do autor contêm o seguinte subentendido. O terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo a gente destacou. Mas quem deve cuidar da segurança do cidadão? E quem não tem dinheiro para investir no sistema é protegido por quem? Aí a interpretação. A sensação de insegurança contribui com o aumento dos assassinatos? Não é isso que ele está dizendo. A abolição da segurança privada deve ser defendida pelos governantes? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele não está falando para acabar com a segurança privada, tá, gente? Ele está fazendo uma reflexão sobre a relação entre segurança privada e segurança pública. O aparecimento de novos recursos de segurança impediu mais proteção? Não. O acesso à proteção de segurança privada é economicamente desigual? Sim, gente. Ó, ai que droga. Sim, sim, sim. Ó, quem não tem dinheiro, como é que vai ficar na segurança privada? As pessoas estão habituadas à circulação em locais sem proteção adequada? Não, não tem nada a ver do que aquilo ali. Então, letra D. Em são 2.000 a mais que em 2016, termos da frase anterior são omitidos. É muito comum a gente não repetir todos os elementos da frase, então você escreve uma frase mais sintética. A frase em que um desses termos está corretamente apresentado é. Então eu vou dar uma olhada lá nesses 2.000, que tá onde, hein? 64.000, são 2.000 a mais que em 2016. 2.000 a mais o quê? 64.000 homicídios aconteceram no Brasil. São homicídios. Ele está falando de homicídios. Ai, meu Deus. Ele está falando de homicídios e são 2.000 a mais que em 2016. São 2.000 a mais homicídios. Não é isso? Vamos ver aqui um sentido. Pessoas são 2.000 a mais que 2016? Não. São 2.000 relatórios a mais? Não. São 2.000 a mais que aconteceram em 2016? São 2.000 a mais que casos em 2016? São 2.000 em 2015 a mais que 2016. Gente, a frase aqui são 2.000 a mais que aconteceram em 2016. São 2.000 a mais dos que aconteceram, daqueles que aconteceram, né? Então aqui, ó, são 2.000 a mais que 2016. São 2.000 a mais assassinatos que aconteceram em 2016. 2017 aconteceu mais. Tá bom, gente? Então a resposta aqui é a letra C. 8. O retrato atual é esse e os noticiários teimam em nos lembrar que o filho morto hoje pode ser o nosso amanhã. Tá acabando já, gente, até o 14. Vamos lá. Essa sensação de insegurança aumenta a busca por segurança privada. O conectivo que marca a relação estabelecida entre as duas frases acima, mantendo o sentido original da frase, é. Então vamos lá. Eu termino uma frase aqui, começo a outra ali. É isso? Termino e começa aqui, mais ou menos. O retrato atual é esse. Os noticiários teimam em nos lembrar que o filho morto hoje pode ser o nosso amanhã. Parará, desde que essa sensação de insegurança aumenta a busca, tanto que essa sensação de segurança aumenta a busca, ao passo que, contanto que, à medida que. Então, gente, não é simples, essas questões não são simples. Mas a relação aqui é tanto que. Tanto que. Ora,
pode ser o nosso amanhã, tanto que essa sensação de segurança aumenta a busca por segurança privada. Essa é o sentido original, mantém esse sentido sem conector, sem esse conectivo aqui, tá bom? 9. Em sem distinguir classes sociais, a expressão, isso aqui é muito interessante, que é para dizer para você que foi substituída por um pronome, né? O pronome tem essa função, então pensando classes de palavra. O pronome ele é uma palavra que acompanha ou que substitui. Aqui eu estou substituindo classes sociais, sem distinguir as classes sociais, sem distinguir nas. Esse nas é em mais as, não é essa aqui. Porque seria distinguir nas classes, e não é distinguir nas, é distinguir as classes. O C, sem distinguir-lhes. Distinguir-lhes é distinguir de alguma coisa. O lhe é objeto indireto. Não vou aprofundar muito, mas não é lhe. E o lhe nem na frente nem atrás. Sem os distinguir. Os distinguir é interessante, só que classes sociais é feminino. Então seria sem as distinguir. Sem distinguir as classes sociais. Então, resposta, gente, isso aqui não. Resposta letra A, tá bom? 10. O retrato atual é esse, os noticiários teimam. Teimam, ele quer saber de sentido. Ó. Qual é o sentido? A palavra destacada é sinônimo. O que é sinônimo? Sinônimo é que tem o mesmo significado. Antônimo é que tem o significado contrário. Tá? Parônimo seriam significados parecidos. Então, sinônimo é prescindir, renunciar, rejeitar, insistir. Teimar é insistir. Quem teima, insiste. Faltam 4. A palavra cidadão apresenta sua forma no plural. Aqui é outra questão de classe de palavras, com a mesma terminação de aquelas terminações possíveis dessas palavras que terminam em ão. Então você pode ter, por exemplo, ons, ãos, ães, isso confunde muito. Ó, escrivão, eu vou pular, capitão, capitães, eleição, eleições, não é eleições ou eleições, eleições, né? Eleições, cordões, mão seriam mães, mães ou mãos? Mão com certeza são as mãos, lavar as mãos. Cidadãos são cidadãos. Então a palavra é a resposta letra E. Escrivão confundiria, porque a pessoa parece que são escrivãos, mas são escrivães, tá? Essa eu achei mais estranha. 12. A palavra desvantagens apresenta o mesmo processo. Formação de palavras, morfologia também. O que ele quer saber aqui? Se você coloca, para criar uma nova palavra, se você coloca uma pedaço de palavra, né, que a gente chama, seriam os afixos, prefixo ou sufixo, na frente ou atrás. A palavra desvantagem, ela vem da palavra vantagem. E aí eu coloco na frente alguma coisa, eu coloco um prefixo. Ele quer saber as palavras que também, a palavra, né, que também vai ter um elemento na frente, um prefixo. Envelhecimento, ele tem, vem de velho, vem de velho, né? A palavra derivada de velho. Tem na frente e tem atrás. Não é essa palavra. Necessariamente, vem de necessário, só tem atrás, sufixo. Feminilização, só no final, não tem na frente. Prestação, vem de prestar, talvez, só atrás. Sobressai, vem de sai. Sobressai é algo que sai acima, né? Sobressai. Então, essa palavra aqui, letra E. Por quê? Porque ela tem um prefixo, tem um sobre na frente do sai. Tá bom? Faltam duas. 13. Em à mercê desta realidade, o primeiro parágrafo, a expressão destacada pode ser substituída, mantendo o sentido global da frase por. À mercê de quer dizer orientada por, articulada com, interessada, em vista dessa, sujeita a. A resposta é sujeita a, quer dizer, eu estou à mercê de alguém, eu estou sujeito a esta realidade, tá bom? Sujeito a esta realidade. Aqui é mais sentido mesmo. E por último, na frase, para deter o crime organizado é necessário muito mais esforço público do que portões e muros altos. Quarto parágrafo, o emprego da vírgula se justifica por quê? Ah, essa daqui é um pouco difícil, porque vai entrar em sintaxe.
introduzir a expressão com valor explicativo, separar uma oração subordinada anteposta, delimitar uma expressão de natureza temporal, estabelecer fronteira entre orações coordenadas. Orações coordenadas não, né, gente? Ó, essas orações aqui não são coordenadas. Ó, para deter o crime organizado é necessário muito mais esforço público do que os portões e muros altos. Não, as coordenadas são aquelas aditivas, adversativas, alternativas, explicativa, conclusiva. Elas são mais simples. Essa oração aqui é uma oração subordinada. E ela é uma subordinada que está na frente. Ela é uma subordinada anteposta. Marcar esses de termos de natureza resumitiva? Não. A frase é necessário muito mais esforço público do que portões e muros altos para deter o crime organizado. Ou seja, essa oração aqui é subordinada a essa e ela está anteposta. Então a resposta seria a letra B. Tá bom, pessoal? Valeu, obrigado. Depois a gente continua com as outras questões.